Bem, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, hoje, dia 3 de julho de 2023, segunda-feira. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós vamos fazer o estudo agora do item 353 de O Livro dos Espíritos. Tá bom? Um momentinho, gente. Bem, gente, Essa mulher que apareceu de cabelo preto aqui. É que entrou aqui uma pessoa, veio um intervalozinho aqui, pedindo uma informação. Mas vamos dar prosseguimento. 353 é a pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos amigos espirituais e ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade que todos temos de aqui estarmos reunidos para mais uma tarde de estudos e de reflexão. Que a tua paz e o teu amor nos envolva hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Desculpe aí o intervalo, é que aqui fica na beira da rua, a porta fica aberta, então se uma pessoa passa, quer pedir foto, Poxa, vem logo bacana. aqui a gente tem que dar uma paradinha. Nada é por acaso. E a pessoa, né, na porta da rua, já viu. Então, vamos lá. Kardec, nós estamos na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Na pergunta 353, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando ainda definitivamente consumada, se não depois do nascimento, quer dizer, depois dos 9 meses, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Primeira coisa que a gente vai lembrar: quando existe a fecundação, quando o espermatozoide, que é a célula masculina, encontra a célula feminina, tá? Que é o óvulo, ocorre a fecundação. Até mais ou menos uns 3 meses, você chama aquele ser de embrião, tá? A partir do 3º mês, nós chamamos de feto. Então, até mais ou menos a 12ª semana é um embrião. A partir daí, você chama de feto, tá? Só para a gente entender, porque às vezes ele vai falar feto, outras vezes ele pode usar outro termo, então a gente tem que, né, ir usando as palavras corretas para a gente poder entendendo o que está acontecendo, tá? Então, fica assim, até a 12ª semana, que são mais ou menos 3 meses, né? Você é o embrião, a partir daí é o feto. Então, ele diz aqui: não sendo completa a união do espírito ao corpo, porque nós sabemos que o espírito fica ligado ao embrião e, mais tarde, ao feto, por uma faixa fluídica, né? Um cordão fluídico. E ali o ser está sendo gerado no útero da mãe, e o espírito fica a uma certa distância, dependendo do seu grau evolutivo. Vai depender a distância e ao cordão fluídico, que está ligando o feto ou embrião ao seu perispírito. Tá? Então, até aí todo mundo entendeu. Então, não estando ainda definitivamente consumada essa união, se não depois do nascimento, quer dizer, ela só se finaliza a união depois dos 9 meses, quando a criança nasce, né? Poder-se-á considerar o feto. Ele não está falando do embrião, ele está falando do feto. Mais de 12 semanas. 4º, 5º, 6º mês. O feto, como dotado de alma. Quando ele fala alma aqui, ele está querendo falar como nós
já encarnados, entendeu? Já completos, já com uma união estabelecida. É nesse sentido, tá? Então, o que é que os espíritos respondem? O espírito que o vai animar, olha só, vai animar quem? O feto. Porque, na pergunta, Kardec usou a expressão feto. Né? Diz aqui, podemos considerar o feto. Então, o espírito que vai animar esse feto existe, claro que existe. De certo modo, fora dele. Ele está lá, ligado ao feto por um cordão fluídico. É um cordão de prata, né? Que está se solidificando, que ele está lá afastado. E esse afastamento depende do seu grau evolutivo. Então, o espírito que vai animar existe, claro que existe. É uma programação já reencarnatória, de certo modo, fora dele, fora do corpo do feto. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma como? Como a nossa já, que já, essa união já se consolidou, é isso que eles querem dizer, entendeu? Visto que a encarnação está apenas em via de operar-se, depois dos 9 meses. E aí, conforme o tempo vai passando, essa ligação não vai ficando cada vez mais forte. E dizem que lá, a partir lá dos 12 anos que você pode dizer, eu estou aqui, concluiu, essas coisas todas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, que as perguntas de Kardec são muito bem elaboradas, e a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a encarnação só se completa com o nascimento. Gente, agora tem outro carro apitando, passando apitando. Durante a gestação. Ô, Rose, Oi. então poderíamos dizer que o acoplamento da alma se dá depois que o bebê nasce. Peraí. É porque o barulho do apito aqui do carro passando. Ela se, olha só, ela se completa, tá? Ela se consolida. Então, olha só, a encarnação só se completa, se consolida com o nascimento. Com o nascimento. Durante a gestação, a encarnação ainda não se efetivou totalmente. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que ele disse, em via de operar-se. Vamos dar uma olhadinha na questão 134 de O Livro dos Espíritos. 134. 134. Está na parte 2ª, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. O título é A Alma. Olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. O que é a alma? Ele diz o espírito encarnado. Então, a alma, propriamente dita, é o espírito encarnado, depois de 9 meses. Por quê? Porque aí a encarnação se consolidou. Aí ela começa, né? A partir daí, o quê? Vai se fortalecendo. Mas ali a encarnação. O sujeito nasceu. Tá? Vamos voltar para 353. Aí ele coloca aqui, ó. Acha-se, entretanto, o espírito que ainda está no período gestacional, acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir, alma encarnada. Alma encarnada, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com a palavra alma. É aquele famoso detalhe, né? Usar a palavra alma para tudo. Porque quando ele está
em vias de encarnar. Inclusive, se você olhar a questão 134, olha 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Entendeu? Então, pedagogicamente, quando Kardec usou, lembra? Ele falou, vamos usar a palavra alma para encarnado, espírito de encarnado? Poderia-se dizer, o espírito ainda, entre aspas, não encarnou. Então, ele poderia ter usado a palavra espírito durante os 9 meses. Não é? Ele poderia ter usado a palavra espírito durante os 9 meses, depois dos 9 meses ele passa a chamar alma. A gente também não sabe que se foi o tradutor, né? Porque quando ele diz o feto não tem propriamente falando uma alma, aí o pedagógico está certo, como Kardec dividiu. Ele ainda é um espírito, ele ainda é um desencarnado, ele ainda não está encarnado, a encarnação ainda não se consolidou, só se consolida depois. Então a gente tem que tomar. É isso que Kardec está querendo dizer. Ele ainda não está encarnado, tá? Mas ele, apesar de estar nesse período de 9 meses, já se acha, entretanto, ligado à alma que virá a possuir, quer dizer, o ser encarnado, que é aquele cordão fluídico. E quando rompido por algum motivo, ocorre o quê? O aborto espontâneo, não é? Que pode acontecer a qualquer momento, por N fatores. Inclusive, quando a minha filha engravidou pela primeira vez, ela teve um aborto espontâneo. Ela devia estar com os 3 meses. E aí ela ficou chateada, falou, o médico disse assim, minha filha, preste atenção, é uma gestação, ele explicando para chegar ao final, é muito mais difícil, porque ele disse que é muito comum inúmeros abortos espontâneos, que a mulher nem toma ciência que teve. Falou, às vezes a mulher engravida, tem um aborto espontâneo no 2º mês, no 1º mês, e ela nem tomou conhecimento. Então, ele disse que, um exemplo que ele deu, de 10 gravidez, 7 não se perpetuam, não seguem. Porque ele disse que o aborto espontâneo é muito comum. De repente, o teu organismo não está muito bem, de repente, você pode ter um problema emocional qualquer. Então, ele disse que é muito comum o aborto espontâneo e a mulher, muitas vezes, nem sabe que teve. Ela nem sabe que está tendo aborto espontâneo. Entendeu? Então, ele estava explicando isso para ela. Vamos agora à questão 354. Ficou alguma dúvida sobre essa? 354. Como se explica... Aqui a gente tem que tomar muita atenção, gente, muito cuidado. Como se explica a vida intrauterina, a vida do feto, do embrião até a 12ª semana, como se classifica a ciência, a partir da 12ª semana recebe o nome de feto, tá? Então, como se explica a vida intrauterina do embrião, do feto? Então, eles respondem assim, vamos lá, preste atenção nisso. É a da planta que vegeta. Porque aqui, novamente, tá? Usa-se uma palavra, um termo, que a gente não sabe se foi Kardec mesmo que utilizou, se foi uma questão da tradução, mas a gente pode até aceitar que tenha sido Kardec, porque a ciência, naquela época, ainda tinha uma visão, né, um pouco diferente, bastante diferente da de hoje. Ele diz aqui, é a da planta que vegeta. Então, vamos ver aqui o seguinte. Quando ele quer dizer vegeta, aí a pessoa diz assim, ela está dizendo que o feto é igual uma planta, um vegetal. Não. Quando ele diz que é a planta que vegeta, eu fazendo lá minhas reflexões, eu pensei o seguinte, é aquela planta, é aquele ser que ainda não consegue exercer completamente os seus aspectos psíquicos.
Vamos imaginar uma pessoa que sofreu um acidente e entrou num coma. E o médico disse assim, está em estado vegetativo. Esse ser, ele não fala. Dizem que pensa, dizem que escuta, dizem, né? Mas você não tem aquela certeza de como ele age. O que você sabe é o seguinte, não está agindo como uma pessoa no estado de vigília. Tanto é usado até hoje essa expressão, está em estado vegetativo, porque lembra o estágio da planta, né? Que come, merece ali, monta dos sais minerais da terra, né? Recebe a água que está ali. Em estado vegetativo. É esse sentido que ele está dizendo. Como se estivesse num coma, só que já está, algumas coisas estão sendo percebidas, mas não da mesma forma depois dos 9 meses que ele nasce. É nesse sentido que ele diz, é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O que ele quer dizer com isso? O corpo que está ali, o corpo que está dentro do útero da mulher, tem uma vida orgânica. O pulmão já está começando, o coração está começando a bater, não é? É a vida orgânica. Então, você tem uma mente que começa a se formar, um cérebro que começa a se formar. A mente não, que a mente já tem. Eu digo assim, um cérebro, a estrutura cerebral que vai se formando, mas que ainda não consegue exercer toda a sua funcionalidade. Não é? Porque aquele ser está em formação. E o corpo já está dependendo dos órgãos. Alguns já estão ficando. Parece que o coração é um dos primeiros, né? É um dos primeiros. Então, é a vida vegetal e a vida animal, orgânica. Por isso que eles dizem, né? É a da planta que vegeta, que as funções psíquicas não estão plenas. A criança, o corpo, vive vida animal, orgânica. O homem, nesse estado, porque Kardec pergunta como se explica a vida, intrauterina, ele quer saber dentro do útero. Então, ele diz, o homem, o ser, feto, tem vida vegetal, do ponto de vista psíquico, e a vida animal, e a vida orgânica, que pelo seu nascimento, aí chegou o 9 meses, nasceu, se completam com a vida espiritual. Por quê? Porque aí o espírito se une ao corpo. Percebeu a elaboração da resposta? Então, o homem tem vida vegetal, ainda sua mente, né, não está plena, as suas atividades psíquicas não estão plenas, o seu corpo tem vida orgânica, mas quando ele se completa, vida psíquica, vida orgânica, e aí a vida espiritual. Porque no nascimento, o que aconteceu, o que eles dizem aqui? A encarnação se efetiva. Aí o espírito acopla do conjunto. Que aí você tem o quê? Corpo, perispírito, espírito. Aí é um órgão. Então você tem vida psíquica, vida orgânica e vida espiritual consolidada. Aí, nesse livro aqui, Perispírito, eu trouxe aqui só um pedacinho, Perispírito e corpo mental, tá? Deixa eu ver aqui, é Perispírito e corpo mental. Lá na página 76, é do Durval Ciampone, esse livro é muito bom. Ele vai fazer até um trabalho comparando a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda. Entendeu? Ele vai comparando, ele vai dizendo que todo mundo aqui sabe que existia uma primeira edição
do Livro dos Espíritos, que tinha umas 500 e poucas perguntas. Eu até tinha anotado isso aqui, a primeira edição do Livro dos Espíritos, não sei se são 520, 540 perguntas, mais ou menos aqui, que essa primeira edição vai ter. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec, quando lança a segunda, depois que vem um advento, assim, vamos dizer, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que aconteceu em 1854, né? E depois, em 1860, foi publicada a segunda edição. Nesse período de 1857 até mais ou menos 1860, muita coisa aconteceu do ponto de vista científico. E aí Kardec percebeu que era preciso ampliar esse negócio. Ele pensou assim, não. Tem muita coisa acontecendo aí. A primeira edição do Livro dos Espíritos é 501 perguntas. Ela foi publicada em 18 de abril de 1857. A segunda edição, a definitiva e a atual que a gente usa hoje, ela foi publicada em 1860, com 1.019 perguntas. Tá? Entre a publicação da primeira edição, de 1857, e a definitiva do Livro dos Espíritos, veio o livro que é o Espiritismo, em 1859. Olha só, entre a primeira edição e a segunda do Livro dos Espíritos, foi publicado o que é o Espiritismo, em 1859. E aí teve Darwin, teve outras pessoas. Então, Kardec percebeu o quê? Tem mais coisa aí que eu posso saber dos espíritos. E aí ele foi lá, fez as perguntas e percebeu que ele precisava ampliar esse Livro dos Espíritos, tá? Então, esse livro aqui, ele vai falar sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte, e na primeira edição, tem perguntas que ele não teve na segunda. Teve outras que ele cancelou. E teve outras que ele retificou, ampliou, deu uma melhorada nas perguntas, tá? E aqui ele vai falar sobre essa questão aí desse corpo. Ele vai dizer aqui, ó, do ponto de vista complementar da doutrina espírita, tá? Ele está falando das obras subsidiárias, as obras auxiliares, porque o Durval Ciampone, ele fala o seguinte, obras complementares, que as obras que vieram depois de Kardec seriam obras complementares. Mas aí a gente vai parar para pensar um pouquinho. Eu vi isso, um estudioso da doutrina falando sobre isso. Ele fala o seguinte, será que as obras que nós temos publicadas hoje têm a capacidade já de complementar a doutrina dos espíritos? Será que tem? Claro que não. Porque grande parte dessas obras são o quê? Teorias, hipóteses. Não é assim? Né? E o próprio Kardec diz, dizem uns que foi isso, dizem outros que foi aquilo, dizem terceiros que foi aquilo outro. A maioria das obras que nós temos hoje, as obras de André Luiz, Ivone Pereira e outras mais, Durval Ciampone, são baseados em Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda tem uma história da ONG, como é que era o nome mesmo, meu Deus do céu? SPM, das personalidades múltiplas, que não falam teorias, hipóteses. Né? Um diz que é personalidades múltiplas, teoria. Aí ele diz que eu vou dar um rótulo também, vou chamar de condomínio espiritual. São teorias, são pesquisas. Algumas pesquisas que estão muito bem próximas, a gente vê, do que da verdade, mas ainda não, o cara não tem a palavra final. Então, você não pode dizer que as obras que nós temos hoje são obras que estão complementando a doutrina espírita. Entendeu? É muito você dizer que essa obra complementa a palavra dos espíritos. Então, esse estudioso falou, vamos tirar a palavra complementa, vamos colocar assim, obras subsidiárias, obras auxiliares, que nos ajudam a compreender a doutrina. Entendeu? E muitos desses pesquisadores, eles falam, eles usam muito o termo hipótese, teoria, né? Hipótese, teoria, premissa.
Eles colocam isso. O Durval Ciampoli, que ele usa a palavra complementar, mas a gente tem que ter essa ideia, né? Complementar uma coisa é diferente de auxiliar. Então, ele diz aqui, do ponto de vista complementar, vamos pensar assim, do ponto de vista das obras subsidiárias, que são as auxiliares da doutrina espírita, todavia, Emmanuel, ele o Consolador, né, que foi publicado quase 100 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, e tem um item, Biologia, do livro Consolador, e André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, e Missionários à Luz, deixam bem claro, eles trabalham essa questão aqui, essa questão do 354. Deixam bem claro que o feto não vive propriamente como uma planta, tá? Porque aqui ele diz, como se explica a vida uterina? É a da planta que vegeta. Mas nós já explicamos a questão da palavra vegeta, tá? Então ele diz, não vive propriamente como uma planta, porque muita gente, ao ler essa questão 354, ficou imaginando isso. Planta, igual a planta, tá? Mas é no sentido. Aí a gente lembra, ele está em coma, em estado vegetativo. Ele não consegue expressar o que ele está pensando. Um coma, né? Porque está entre... Exatamente. Só que ele dá. Pensa aqui, o feto não vive propriamente como planta, dado que a entidade reencarnante, dependendo muito do seu grau evolutivo, algumas vezes por si, mas os espíritos encarregados da reencarnação e também a mãe supervisionam e acompanham o desenvolvimento do corpo em todo o processo embriogênico. Então, nós falamos já aqui de Francisco de Assis. O próprio reencarnante, durante o estado do período gestacional, junto aos espíritos superiores responsáveis pela sua reencarnação e também pela mãe que participa, mesmo sem ela ter conhecimento, eles são responsáveis pelo desenvolvimento do corpo. E no livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, ele fala sobre isso. Que, de vez em quando, ele vinha de onde ele estava observar como estava acontecendo o processo gestacional. Como é que o corpo estava indo. E ele continuava fazendo as tarefas dele, aproveitando até o último minuto. Porque vai ter um momento, e é da lei, lá pelo 7º, 8º mês, também vai depender do grau evolutivo, o espírito tem que realmente se acoplar ali, ficar bem próximo. Porque aí ele vai entrar no esquecimento, porque estava encarnado. Entendeu? Todos vão acontecer isso, vai ter esse período. Dentro do grau evolutivo, ele pode até prorrogar, até entrando quase nos 9 meses. O menos evoluído já vai passando pelo esquecimento no 5º mês, por aí. Né? E tem uns apressadinhos, que até antes, porque tem gente nascendo com 6 meses. Não tem gente nascendo com 6 meses? Tem. A Aline, né? Minha neta, a Aline, até que você já conhece. A Aline é de 6 meses, nasceu com 6 meses. E a Aline é de 7. Então, tem uns aí apressadinhos que estão vindo servir. O corpo nem completou, ainda está em formação. Mas o cara já está nascendo. Está com pressa. Não pode perder mais 3 meses esperando. Entendeu? Então, esses, agora, dependendo do grau evolutivo, né? Mas vai chegar um momento que todo mundo tem que acontecer isso. Tem que entrar no esquecimento para chegar a nascer. Então, eles assim. Então, a mãe espiritual trabalhando, a mãe participa, às vezes até inconscientemente, ela não sabe, e o espírito. Quanto mais elevado for, mais ele vai participar. Foi o caso de Francisco de Assis. Quando ele teve que selecionar material genético do pai, para o corpo dele. Porque o pai, como homens daquela época, né, 1100, 1200, a gente sabe como é que era. Né?
os casamentos como eram. No mundo, tinha aquela coisa toda. Então, ele não queria nada no corpo dele, porque não era questão de expiação. O que João Evangelista tinha que expiar? Não é? Então, ele não queria nenhum elemento no corpo dele que pudesse trazer para ele alguma doença antes dele completar o trabalho dele. Então, ele vai fazer seleções daquilo que é permitido fazer. Não é questão da carga dos cromossomos. Você é europeu, vai nascer a criança africana, vai nascer a criança asiática, japonês não pode. Né? O sujeito, eu quero nascer japonês. Minha mãe é italiana, meu pai é inglês, mas eu quero nascer japonês. Não dá. Não dá. Isso aí você não pode mexer. Mas na questão de problemas de saúde grave, que às vezes o pai tem uma doença que pode vir para o filho, isso ele pode mexer. Entendeu? Isso aí os espíritos superiores, eles podem mexer. Então, ele diz aqui, e o André Luiz, como o Emmanuel, trabalharam isso nessas obras, para provar que o feto não vive propriamente como uma planta, como muitas pessoas ficaram acreditando, por falta de estudo, por falta de... Por interpretação literal. Sim, e até hoje, você vai encontrar as pessoas que têm esse, sabe? Até aqui, a gente podia até dar uma olhadinha, voltar rapidinho, né? Na questão 351, para lembrar, quando diz assim, os espíritos, ó. Quando Kardec pergunta, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, embrião e feto, goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase. Entendeu? Dessa fase. Por conta ainda não está encarnado, apenas ligado. Perceberam? Então, que fase é essa? Esse período que ele fica ali, a tal da vida vegetal. Né? A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, dependendo do grau evolutivo. Seres bem perfeitos, bem cedo já vão entrar nesse período de perturbação. Espíritos mais evoluídos vão estender esse período até chegar perto, às vezes, dos 9 meses. Aí ele diz que eu adverto de que isso é o momento de começar uma nova existência. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Tá? Aí ele diz assim, nesse intervalo, seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. Tá? Então, a Marlene Nobre, né, a doutora Marlene Nobre, no livro Além da Matéria, ela vai dizer assim, que os espíritos, aguardando a conclusão de sua gestação, que são os 9 meses, eles se encontram, ela usa uma expressão assim, numa dimensão espiritual, mais uma extensão do superfície, tá ligado? Como se fosse uma dimensão espiritual, onde ele fica como um grande sono, como um coma, entendeu? E por isso que eles vão usar esse termo, a da planta que vegeta. Como se explica a vida uterina? É a da planta que vegeta. Mas não comparar com planta. Ele usou essa expressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente levando isso ao pé da letra. Tá? Igual a roseira, não é? É uma ilustração, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente encontra muita gente assim. 355, vamos lá. De fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno, na vida intrauterina, não são vitais, né? Não são vitais. Com que fim ocorre isso? Tá?
Aí os espíritos, né, vão responder. Frequentemente, isso se dá. E Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os espíritos. Então, muitas vezes é uma prova, tá? Vamos dar uma olhadinha na 347? A gente fica indo, voltando, só para a gente... Tomar lugar entre O quê? esse finalzinho da resposta. Lugar entre os vivos. Ah, tá. Então, olha só, na 347, olha só, que utilidade encontrará um espírito da sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois do nascido? Ele dizia assim, o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos, quer dizer, frequentemente. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Quando o espírito não tem consciência, uma prova para os pais. Na maioria das vezes, é prova para os pais. Mas também pode ser uma prova para o espírito. Vamos imaginar que esse espírito seja um espírito suicida. Suicida. Está com fogo do corpo. Vamos dizer que seja o espírito que se jogou aí debaixo do trem e danificou violentamente o perispírito. Será que vai ser fácil para ele reencarnar e começar a acessar o modelo organizador biológico e montar um corpo em 9 meses, no automático? Ele bagunçou tudo isso. A gente sabe que certos tipos, e o suicídio, com certeza, talvez o mais caro, vai afetar o perispírito, ou não? É diferente de uma morte natural. O cara foi empurrado, caiu lá do trem. Afetou o perispírito? Afetou. Mas aí a espiritualidade, sabe que ele não teve nada com isso, coitado, estava lá esperando o trem dele, depois do trabalho, para ir para casa. Alguém chegou e empurrou o cara. Ou então o cara está lá deitado para ser morador de rua, sei lá, perdão, nem morador de rua, como aconteceu no outro dia aí, o rapaz chegou com o carro dele no posto de gasolina, o frentista, houve um entreveiro entre os dois, o frentista simplesmente pegou a borracha de gasolina, jogou no cara e jogou em fósforo, está com fogo do cara. Eu não tenho certeza se o rapaz morreu, eu acho que não, mas ficou queimado, mas vamos dizer que tivesse morrido. Porque eu estou perispírito, sim. Mas ele teve culpa? Claro que não. Ele foi lá botar gasolina no cara, o cara louco lá. Ele não teve culpa. Não foi sua vontade. Vai dar problema no perispírito? Sim. Mas aí a espiritualidade vai ajudar. O cara está viajando de avião, o avião explode. Não sobra nada. Teve o do submarino, mas ali é outro departamento, tá? Ali é um departamento, porque o cara vai no submarino, não sei quanto, para pilotar com joystick, não é verdade? O piloto do submarino pilotava com joystick. E se você olhar para o joystick que nós vimos, é de videogame. Ali é outro departamento, tá? É outro departamento. Mas vamos lá. Mas vamos pensar no avião. Explodiu. Sobrou nada. Não tem nenhuma gravata para enterrar. Porque não sobra nada. Explode mesmo, né? Pode ficar no mar, os peixes comem. Então, sujeito é culpado? Não. Não. Muitas vezes, até já vi sobre isso, sendo um acidente onde haverá reencarnação coletiva, lembra que pode ser tipo do círculo lá de Niterói? A espiritualidade, antes da explosão, já retirou os espíritos. Já deixou o povo inconsciente, retira os espíritos, quando explode é só corpo. Porque, às vezes, não há necessidade para que o espírito sopra aquela dor, entendeu? Espiritualidade, o avião dá aquela descida braba, o povo tem problema de falta de ar, né? E, às vezes, as pessoas desmaiam,
e a espiritualidade retira os espíritos, e quando explode tudo é só corpo, é só matéria. É só matéria. Então, nesse caso aqui, como ele está falando, né? Voltando aqui, o espírito não tem culpa nenhuma. Culpa nenhuma. E não tinha intenção. Né? Ele não tinha intenção. Então, não é prova para ele. Não é prova para ele. Não é prova. Aquela prova, né? Às vezes é só, o cara tinha que morrer. Era um reajuste coletivo, era uma coisa assim muito rápida. Não seja aquela expiação braba da vida, né? Agora, para os pais, na maioria das vezes é prova. Na maioria das vezes é prova. E às vezes são pessoas que lá em outra vida não valorizou a família, realizou muitos abortos, nunca se arrependeu, procurou reparar o que aconteceu. Porque tem diferença, gente. Tem diferença. Tudo isso a gente tem que ver. A gente tem que tomar muito cuidado também. Eu não gosto. Tá aí uma coisa que eu não gosto de assistir. Palestra sobre aborto. Nunca gostei de assistir. Porque, às vezes, o palestrante não está bem preparado. Vocês lembram que o André Luiz falou ontem? Sobre o problema de palestrantes. Vocês lembram? Ele falou isso ontem. O grande problema de um número aí de palestrantes comprometidos, porque às vezes vão fazer palestras sobre temas delicados e não se preparam. São 2 palestras que eu tenho dificuldade para assistir: suicida e aborto. A última que eu assisti, foi a última, tem anos e muitos anos, quando o sujeito falou, isso na plateia lá, toda mulher que pratica aborto é uma criminosa. Eu vi uma pessoa, trabalhadora da casa, levantar e sair, no meio da palestra. Você já imaginou? E tinha até durante a Rádio Rio de Janeiro, antigamente, eu não sei se hoje tinha. Aí, entre o intervalo de um programa, outro, vinha um negócio falando sobre aborto, aí tinha uma vinheta que vinha com essa bendita frase. Alguém imagina o Emmanuel dizendo assim para uma mulher que cometeu aborto: você é uma criminosa, minha filha. Alguém imagina o Chico dizendo isso? Você é uma criminosa, minha filha. Já imaginou? Você pode levar a pessoa a se suicidar pela culpa. Entendeu? E a gente escuta pessoas falando isso. E a gente sabe que é lógico que há uma responsabilidade, mas a gente sabe que há casos e casos, como o suicida também. Tem aquele que se suicida, que alguém perturbou tanto ele, perturbou ele foi. E tem aquele que diz: cansei de viver. Cansei. Só vou viver até sexta-feira. Sábado vocês não me verão mais aqui, porque eu vou. Eu já vi isso. Lá, uma artista que deixou uma carta assim: cansei de viver, tá muito chato. Acabou. Para mim, acabou. E se matou. Há responsabilidade e responsabilidade. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, muitas vezes, é prova para os pais. Tá? É prova para os pais, que não cuidaram bem dos filhos, às vezes, por causa da falta de cuidado, as crianças sofreram acidentes e morreram, ou foram até assassinadas. A gente não vê casos assim? Casos bárbaros, terríveis, que a gente vê? Aí depois a pessoa fica chorando. Eu não imaginava que ele ou ela fosse fazer isso. Mas todos os sinais estavam ali. Todos os sinais estavam ali, que algo ruim poderia acontecer. Ou aquela pessoa que deixa a criança trancada dentro de casa. Não, eu só fui ali rapidinho tomar Coca-Cola com a minha colega no bar, coisa de 10 minutos. Só que naqueles 10 minutos a criança tentou sair pela janela, caiu. Outra deixou uma vela acesa, a vela caiu, está com fogo na casa. Não é? E hoje eu vi uma reportagem, a mãe deixou a criança quase um ano, 10 dias em casa e saiu namorado. E quando voltou, morreu. A criança não entender, né? Não tem como entender. Então, muitas vezes é uma prova. De repente, esse espírito, numa próxima encarnação, vai querer muito ser mãe ou ser pai. E não vai poder. Não é? Então, ainda coisas, né? Por isso que ele diz:
quando ele pergunta, há de fato, como indica a ciência, crianças que já durante o período da vida intrauterina não são vitais? Sim. Às vezes o feto, às vezes a mulher não leva a gravidez até o 9º mês e a criança já está morta, não é? Às vezes morreu com 7 meses. Quando dá só, às vezes até que está com 7 meses, aí a mulher começa a ter problema de dores. Rose, Oi. houve casos que eu andei lendo, na Praça da República, época de carnaval, o Dr. Bezerra de Menezes forma, ali naquela área de floresta da Praça da República, um imenso hospital, né? Sim, sim. Para tratar de pessoas assim. Sim, E sim. algumas mães deixam com outras pessoas, criança ainda bebê, para poder sair na escola de samba. Sim, sim. Isso E, e uma delas, quando retornou, a criança não estava bem, a criança tinha desencarnado. Estava com a equipe do Hospital do Dr. Bezerra de Menezes. Então, como ele diz aqui, né? Frequentemente isso dá, às vezes a mãe, com 7 meses, já começa a sentir cólicas, dores, leva para o hospital, a criança já morreu. Às vezes a criança até nasce, mas o médico diz: olha, já nasceu morto, né? Ou morre assim que nasce. Tem isso aqui. Muitas vezes pode ser uma prova, quer para os pais, como pode ser para o espírito, né? Vai depender muito da situação. Aí vamos à questão 356. Entre os natimortos, né? Então, entre os natimortos, é a forma de dizer, depois a gente diz, entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Aí a gente está falando aqui, às vezes, né? Ele diz, alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. De repente, o corpo foi gerado, uma massa. Temos o caso também da pseudociese, que é gravidez psicológica, né? Às vezes a mulher tem toda aquela aparência e não está grávida. Então, alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles, o espírito. As crianças, então, só vêm por seus pais. É o tal da prova para os pais. Às vezes, foi formado ali uma massa, entendeu? A união do espermatozoide com o óvulo se fez, por força, né? Estava lendo alguns livros sobre isso. A psique da mãe, da mulher, ela quer ter um filho. Ela quer. Acho que falamos isso outro dia, né? Ela quer ter um filho. Então, ela pode influenciar na formação de um embrião. Porque acontece a fecundação, tá? Acontece a fecundação, mas não há nenhum espírito ligado àquilo. E com a força do pensamento dela, do querer muito, ela pode começar a formar uma massa. Mas como não tem nenhum espírito ligado ali, não tem ação do modelo organizador biológico. Não tem, entendeu? E está onde? No reencarnante. Por isso que às vezes nascem uns monstros, né? Coisas assim que até os médicos ficam assustados. Ordens, né? Porque muitas vezes é a ação da mente da mãe sobre aquelas células. A força do pensamento, o magnetismo, a vontade de ter. Tem mulheres que chegam ao 9º mês com aquela barriga desse tamanho, e quando o médico fala, não tem criança ali, é a tal da pseudociese, gravidez psicológica. Até em cachorro tem, até cachorra. Então, ela passou os 9 meses com todos os sintomas. Com todos os sintomas. Entendeu? E pode ser que a força do pensamento dela seja tanta que ela até forme uma massa. Por que ali? Porque ali é o óvulo com o espermatozoide, é a massa, e ela começa a agir sobre aquilo.
E, não é? Então, isso como a gente diz por aí, né? São os mistérios, né? Como isso ocorre. Vamos na 356. 356A. Pode chegar a termo, quer dizer, a termo de nascimento, um ser dessa natureza? Algumas vezes. A questão orgânica é muito forte. Tá? A questão orgânica é muito forte. Então, pode até chegar a termo de nascimento. É o que a gente chama, são os mistérios divinos, né? Lembra que na 354 ele falou, quando o Kardec perguntou como se explica a vida uterina, ele falou, é da planta que vegeta, a criança vive a vida animal, que é a vida orgânica. Então, pode acontecer, mas não vive, tá? Mas não vive. Aquilo ali tem uma vida orgânica, mas não vive. É uma massa, tá? Ô, Rose, Oi. nesse caso não se encaixam os acéfalos? Não, eu acho que não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque tem acéfalos que despertam, a gente não sabe como, que despertam e vivem ainda alguns dias, e os médicos, às vezes, têm até surpresas. Surpresas. Por isso que ele se fala, olha, É prova do espírito. é prova para o espírito, é prova para o espírito. Normalmente tem o espírito, que ele vem, ele monta o corpo direitinho. A questão está aqui, é no cérebro. Mas tudo fica bem estruturado. Normalmente, não vamos generalizar, novamente, que a gente tem que sempre tomar cuidado para não generalizar. E a casa né? Espírito, porque há casos e casos. Há espíritos que esse problema são aqueles que muitas vezes usaram muito mal a sua inteligência, tá? Então a gente tem que, mas é aquelas coisas, a gente não sabe a razão de todos os casos, né? Aí na 356B, segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento, após os 9 meses, tem forçosamente encarnado em seu espírito, quem seria ela se assim não acontecesse? Se ela nasceu, né, não seria um ser humano. Se ela nasceu, se ela chorou, mesmo que ela vai viver só 2, 3 horas, mas ela nasceu. Então tem um espírito. Tem um espírito, tá? Mesmo que tenha graves. Posso me colocar um pouquinho rapidinho, Rose? Pode. Eu tenho uma, quer dizer, o meu neto está com 21 anos e ele tem uma irmã que desencarnou dias depois. Eles estavam ali em Laranjeiras, naquele hospital, né. Ela veio uma gravidez difícil, que essa minha nora, ex-nora, né? Porque agora ela já casou, descasou e casou de novo. E, de repente, quando ela fez os exames, tudo, estava grávida de gêmeos, viu que a menina, a Catarina, estava com a barriga aberta. É uma síndrome, né, que nasce com os olhos. E ela chegou a nascer, né? Acho que ficou uma semana. Imediatamente quando ela nasceu, eles fizeram a cirurgia, tentaram, né? Mas aí foi, até que ela desencarnou. Ele, em 2 dias, já foi para casa. Até hoje está aí, Isso. graças a Deus. Então, E logo depois, eu nunca conversei com ninguém lá dentro, né, eu ia todo dia lá, levava ela, a mãe, né? Porque o bebê meu ficou em casa, que ele não podia ficar muito tempo lá naquele ambiente, né? O Luca, meu neto. E aí chegou uma senhora para mim e falou: "Ó, tu é espírita, né?" Eu digo: "Eu sou." Eu já era naquela época. Era há pouco tempo, mas eu já era. Está aqui uma cartinha para você, que eu tenho um centro espírita em Goiás, e eu recebi, sabia que era para você. E ali dizia exatamente isso que você falou, que era uma prova para os pais. E que diz que teve comunicação, e esse espírito falou que precisava daqueles momentos e que sabia que um dia voltaria. Tanto que a Cláudia casou com outro rapaz, teve uma menina linda, Manu, que está encarnada, tá bem, muito bem, uma mocinha já. E eu fiquei com aquela ali. E eles, na época, não aceitaram. Claro, um casal novo, jovem, vai aceitar uma carta, né, falar alguma coisa.
Eu nem consegui ter esse acesso, né? Eu digo, não, um dia a gente conversa, né? E aí, hoje, cada um leva a sua vida e pai, mas a gente passou por isso. Então, Interessante, né? não está preparado. Então, ele Pois é, precisa, mas ele precisa passar por aquela fase. Ele precisa passou, da fase. ficou mais de uma semana depois da cirurgia e tudo, e logo depois eu estava lá dentro dessa clínica, né, ali em Laranjeiras, que tem, e essa senhora me deu um papel na mão, uma carta, e falando ali que era para o pai, que queria voltar um dia, mas naquele momento, um monte de coisa. E é isso. Então, Eu tinha que falar, né? Eu estava coçando aqui. então, após o nascimento, se nasceu, tinha um espírito. Nasceu, respirou, chorou, morreu. Então, tinha um espírito, tá? Vamos a 357. A gente vai fechar com essa questão aqui. Hoje são dia 3. Dia 10 a gente vai fazer a 358. Então, vamos até botar a data aqui. 10/7/23 vai ser a 358. Então, na 357, que consequências? Vamos prestar muita atenção nessa pergunta de Kardec. Que consequências tem para o espírito, para o reencarnante, para o sujeito que vai reencarnar? O aborto. Ele vai encarnar tudo planejado, bonitinho, 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 e ele sofre o processo do aborto. Nós estamos na pergunta, vamos trabalhar a pergunta de Kardec está fazendo, tá? Kardec está fazendo a pergunta pelo prisma do espírito reencarnante, tá? Não pelo prisma das nossas concepções. Tá? É pelo prisma do espírito que vai reencarnar. Tá? Então, aqui, vamos voltar rapidinho da questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que está destinado? Ele não quer mais. Está lá no 8º mês, 7º mês, ele não quer mais. Aí diz assim, é definitiva a união no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que está designado por aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito durante os 9 meses de gestação são ainda muito fracos, facilmente se rompem por um acidente, um problema que a mãe possa ter, né? E podem romper-se também por vontade do espírito. Se este recua, se ele diz assim, eu não quero mais, esse negócio está muito feio, eu não quero mais reencarnar. Diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, a gente está vendo isso. Pode ser, o aborto pode vir por causa de um acidente que a mãe tenha, por causa de uma doença que ela contraia. De repente, ela está grávida, pega uma Covid. Pega uma dengue. Ela pode abortar. Né? Uma zika, ela pode abortar. Ela não leva um acidente ali. De repente, sem nada de grávida, pode abortar. Ou ela pode provocar o aborto. Ou o espírito não quer completar os 9 meses. E ele dá um jeitinho dele de provocar o aborto. Tá? É livre-arbítrio dele. Até nisso nós temos o livre-arbítrio.
Até que isso tem limite. Agora, todos serão responsabilizados, tá? Pelo ato que decidiram. Então, voltando a 357. Pergunto de novo. Que consequência tem para o espírito o aborto? Os espíritos dizem, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Aquele processo gestacional, o corpo não pode ser aproveitado para outro. Entendeu? Está na questão 345. Tá? Não dá, porque outro espírito não pode aproveitar. Aproveita e já está no meio do caminho, vai. Não pode, porque aquele corpo foi para aquele. Se o corpo, se foi provocado o aborto, a existência está o quê? Nulificada. O espírito vai ter que recomeçar de novo. Agora, vamos prestar atenção aqui. Quando eu quis dizer sobre a questão de que Kardec faz a pergunta pelo prisma do espírito que vai reencarnar. Tá? O espírito, vamos analisar, ele fez um planejamento, não fez? Tudo é planejado, não vem assim, de qualquer maneira. O espírito fez um planejamento. Já tem uma programação reencarnatória, mas não consegue reencarnar por forças externas, no caso onde ele não participou do negócio. São forças externas, independente de sua vontade. Ele se vê proibido de reencarnar. Não foi proibido de reencarnar. Não tem espiritualidade, mas tem as forças externas, que podem ser da mãe, do pai, ou uma doença, alguma coisa que aconteceu, tá? Por vontade de outrem, né? Logicamente, haverá uma frustração. Então, aquele que vai reencarnar, não haverá? Está tudo planejadinho, estou esperando o momento, está tudo, de repente, pode ser um acidente, uma doença ou uma decisão da mãe, do pai ou de ambos. Ele vai ficar frustrado, tá? Isso pode... Aí que a gente toma cuidado. Porque tem gente que, bate o tal do martelo. Isso pode levar a uma reação agressiva ou não. Dependerá do seu grau evolutivo. O espírito, por se sentir frustrado nos seus anseios, dependendo do seu grau evolutivo, se a ação foi causada pela vontade do pai e da mãe, se for outro fator, ele vai culpar a quem? Mas vamos dizer que seja vontade do pai e da mãe. Ele, dependendo do seu grau evolutivo, pode ter uma reação agressiva, desejar vingança. Não pode? Pode. Agora, a gente não pode generalizar, achando que todos os espíritos que sofreram a frustração porque o pai, porque a mãe decidiram não ter aquele filho, se tornarão obsessores. Porque tem gente que usa também esse tipo de coisa. Ela foi lá, abortou. Vai pagar por isso. Internet desculpa. Não, aqui também. Vocês estão vendo, ouvindo bem? Tá. Então, olha só o detalhe. Não quer dizer que todo espírito que não conseguiu reencarnar por força de um aborto provocado pelo pai e a mãe vai ser um obsessor. Tá? Alguns compreenderão. Ou alguns compreenderam a atitude de fraqueza daquelas criaturas, né? Então, tudo depende da índole, do caráter do espírito. Tudo depende do caráter do espírito reencarnante. Ele pode compreender. Não, eles realmente não estavam preparados psicologicamente. Eles não entendiam a importância disso. Vamos deixar para a próxima. Né? Eu fiquei frustrada porque eu tinha planejamento. Mas não tem problema, a gente aguarda. E muitos até dizem, gostaria até de voltar a ser filho deles. São gente boa. São gente boa. Mas não estavam preparados, não estavam maduros o suficiente para entender o valor de uma família.
Vai depender do grau de evolução dos espíritos. Como agora, se for um espírito atrasado, vai dizer, vingança, vingança! E até pode provocar a morte da mãe, como já viu no caso do André Luiz. Ele disse, não me quer, também ela não vai viver. E ele a matou, provocou lá um negócio que a matou. Aí, de vítima, né, entrou-se algoz, porque ele tirou uma vida por raiva, frustração. Vamos pegar aqui rapidinho a questão 261. Questão 261. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não achar que, como muita gente às vezes fala, né, o espírito vingador, porque todo espírito, a mulher que provoca aborto vai ter esse problema. Então, eu vou quase no final. Tem a pergunta, né? Nas provações por que me cumpre passar para atingir a perfeição, tem um espírito que sofre tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa hesitar o orgulho, a inveja, a avareza e a sensualidade, né? Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o bom caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode o espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Agora, atenção aqui. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Então, dependendo do seu caráter, ele poderá ser avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. É o caso aqui. Dependendo do caráter do reencarnante, ao perceber que a sua gestação não será concluída porque os pais tomaram uma atitude do aborto, ele poderá tomar essa decisão. Ele poderá se tornar um egoísta ou um generoso. Um egoísta mau, revoltado, vingativo, ou aquele homem generoso que diz, não, eu compreendo o que aconteceu e eu vou rezar por eles. E aí? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que todo espírito que passou por isso vai se tornar um tremendo vingador. E que toda mulher que praticou o aborto vai ganhar um obsessor. É o que muita gente pensa. Isso não quer dizer que ela não vai ter que assumir as responsabilidades. Sim, toda vez que a gente se equivoca, a gente não assume, não tem que se ver com as nossas responsabilidades. Tem que reparar, eu vou ter que corrigir. Mas isso não significa que a mulher que fez um aborto tenha que ganhar automaticamente um obsessor. Muitas vezes ela ganha um amigo, um espírito generoso, que, compreendendo o fato, irá orar por ela, auxiliá-la, fortalecê-la, como nos é recomendado fazer. Quando você encontra alguém que está numa situação difícil, o que nos é recomendado? Não é apoiar? Não é orar por eles? Amar os inimigos? Então, aquele que não nos quis naquele momento, talvez ele compreendido por quê? Ele te frustrou a oportunidade de uma nova caminhada. Mas o que Jesus nos ensina? Perdoai os vossos adversários, os nossos inimigos. Compreende a falha do outro e ampara. Ampara. É isso que ele fala. Ampara. Você terá outra reencarnação. Poderá até ser com ele mesmo ou com outra pessoa, mas aquela pessoa vai ter que assumir sua responsabilidade. Ela vai passar por dificuldade. Então, estica a mão para ela e ampara. Entendeu? É isso que está acontecendo. E muitas vezes a gente acha as pessoas dizendo coisas que não tem nada a ver. Para encerrar, eu vou ler aqui só um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
item 31, bem-aventurados aflitos. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. No item 31, diz assim, é uma pergunta. Os que aceitam, Kardec fez a pergunta, os que aceitam resignados sofrimentos por submissão à vontade de Deus, o espírito ser impedido de reencarnar, não é um sofrimento para ele? É. Então, os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outrem? E aí São Luís, em Paris, 1860, responde, podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então, aquele espírito que não guarda raiva, ele está dando um exemplo para outros que passaram pela mesma prova. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Tá? Então, eu achei muito importante esse estudo de hoje, para a gente tirar certas coisas que tem por aí, de achar que toda mulher que cometeu, não estou aqui dizendo que cometer o aborto é certo, é um equívoco, claro que é, e da maior responsabilidade, como o suicídio também. Mas não quer dizer que toda mulher que cometeu, que praticou o aborto, vai ganhar um obsessor, tá? Porque aí a gente está dizendo o quê? Que toda mulher que engravida está engravidando de um espírito mau? Ah, ela engravidou. Se ela abortou porque o espírito é mau. Quem disse isso, que ele é mau? Não é? Então, ele pode não, simplesmente se tornar até um auxiliar dela, um protetor, um orientador, um amigo, alguém que compreendeu, que vai orar por ela, para que ela não faça mais aquilo, não é? Então, a gente tem que tirar essas coisas. Então, gente, vamos dar um... Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? Então, a gente percebe aqui, gente, como o Livro dos Espíritos nos esclarece de uma série de coisas, né? Por isso que a gente tem que ir devagarzinho, pegando certas perguntas, analisando... Rose, qual é esse livro mesmo que você citou? Qual? É referente à questão 354? Não. É esse mesmo, Perispírito e Corpo Mental. Tá bom, obrigada. Perispírito e Corpo Mental, do Durval Ciampone. Como é que é? Ciampone? Ciampone, assim, ó, com C. C-I-A-N-P-O-N-I. Ciampone. Tá? Perispírito e Corpo Mental, sede da memória, geração espontânea e evolução anímica. Então, maravilhoso, né? E esse também, ó, gente, a reencarnação como lei biológica. Como lei biológica do Décio Andoli Júnior. Como lei biológica também é muito bom. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade da gente estar revendo essas questões tão importantes, tá? E a espiritualidade nos ajudando, né, a compreender melhor certos temas tão difíceis para todos nós, como o aborto, o suicídio, né? São temas difíceis para todos nós. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, tá bom?